Oi gente, boa noite, meu nome é Gustavo e na aula de hoje eu vou apresentar para vocês alguns comandos que a gente pode usar para controlar o fluxo de execução do nosso código JavaScript. Mas o que é um fluxo de execução? Basicamente, o nosso programa ele é lido de cima para baixo, só que a gente consegue quebrar esse fluxo utilizando alguns recursos que são as estruturas de repetições, as condicionais e as funções. Nessa aula a gente vai abordar todas elas. Então tá. Começar pela condicional mais famosa, que é o if-else. Como que funciona o if? Você tem aqui o if, dentro dele você tem a condição que você quer verificar. Se for verdadeiro, ele vai executar o bloco de código do if. Se for falso, ele vai cair no else. Mas detalhe é que o else não é obrigatório. Você pode ter o if sozinho, sem o else, mas você não pode ter o else sem o if. Então tá, aqui a gente vai testar aqui, ó. Sei lá, let x igual true. If x igual a true ou só if x, console.log, caiu no if. Se não, vamos ver rodando no navegador. Tá aqui, vem lá no console, caiu no if. Aqui, ó. Agora eu vou colocar ela como false, caiu no else. A gente pode ter também um monte de if um dentro do outro. Nesse aqui, só vai cair nesse terceiro if aqui se todas as condições aqui forem verdadeiras, desse if rosa e desse if branco. Mas a gente pode fazer assim também, ó. Dentro de um if, a gente tem um if aqui, um outro if aqui e um outro if aqui. Nesse caso, vai cair nesse aqui só se a condição dele for verdadeira, desse outro if aqui for verdadeira. Não depende desses outros aqui não, e o mesmo para eles. Eles não dependem dos outros, eles só dependem dele e do que está contendo todos eles. Agora, a segunda condicional que a gente tem é o switch. Ele não é tão usado assim como o if, mas como que ele funciona? Por exemplo aqui, sei lá, let dia, semana igual a 4. A gente tem aqui o switch, tem a condição dele, quer dizer, tem o que a gente vai avaliar, semana. A gente tem o switch, tanto que o certo é switch case. A gente tem aqui o case for 1. Não é igual o if não, é o case, 2 pontos, console log, segunda, e o break para ele sair do switch quando atingir essa condição. Case 2 seria console.log, terça, break, case 3, console.log, quarta, break também, case 4, console.log, quinta, break. Vamos executar isso aqui pra gente ver. Uai. Ah, tá, não funcionou porque ali eu deixei com aspas e aqui não. Entendi. Aqui, caiu na quinta-feira, que foi no caso do 4, entre aspas, e não o 4 sozinho igual eu coloquei. Agora, as estruturas de repetições. A gente tem o while, que como ele funciona? No, a palavra reservada do while, condição, e aqui o que você quer repetir. Vamos lá. Let y igual a 0. While y for menor que 10. Eu vou colocar dentro do documento HTML que eu quero explicar uma coisa depois. Documento.write, sei lá. Vamos escrever a variável y. Y mais para não ficar nesse while para sempre. Vamos ver. Ctrl S, vem aqui. Ela escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma das armadilhas do while é que a gente pode esquecer aqui, ó, de colocar, de incrementar a variável.
Então aqui, ó, vai ficar escrevendo aqui pra sempre, ó. Na verdade, tá escrevendo, só que aqui em cima, ó, tá carregando, só que não acabou ainda. Então, vou fechar isso aqui. Calma aí. Na hora de torturar o Chrome com esse while true aqui. Bugou. Fechar. Pronto, voltamos aqui. Tem também o do while, que faz basicamente a mesma coisa que o while, só que a única diferença, eu vou colocar aqui para vocês verem. Let y igual a 10, let z igual a 10. Enquanto y vou colocar a mesma condicional, z for menor que 10, documento.white z. A diferença está aqui, o do while, primeiro ele executa e depois ele verifica a condição. Tanto que a gente vai ver aqui, ó, só escreveu o 10, que no caso, esse 10 aqui é o do z, não é o do y não, porque o do y primeiro verificou, o y é menor que 10, não é, caiu fora. No caso aqui do z, verificou, ó, quer dizer, ele primeiro ele fez documento.white z, depois ele verificou, é menor que 10, então tá, acabou. A gente tem também as funções, são basicamente o que vai fazer o nosso código fazer o que ele faz. A gente cria uma função assim, ó, function, nome da nossa função. Aqui dentro a gente coloca os parâmetros que a gente quer para ele. Vamos fazer uma função que soma dois números. E tem um tipo de retorno também. Caso em outras linguagens de programação, como C, C++, a gente tem o tipo da função. Aqui não seria function, aqui seria tipo assim, int soma, float soma, void soma, que é o tipo de retorno que aquela função tem. Nesse caso aqui a gente só declara com function mesmo. E se o retorno dela não é obrigatório, mas aqui eu quero usar o retorno dela, então eu coloco return a mais b. Não, vamos lá, sei lá, let a igual a soma 5,3. A variável a vai iniciar com o valor retornado da função soma com 5 e 3, sendo 5 aqui nessa chamada, o a sendo 5, o b sendo 3. Vou dar um console log só pra gente acompanhar. Então, e o que a gente pode ter dentro de uma função? A gente pode ter várias coisas. A gente pode ter um if, um else, um switch, a criação de uma variável local. A gente pode ter também uma estrutura de repetição. A gente também pode chamar, no caso de função recursiva, essa mesma função dentro dela. Então, assim, mas o recomendado é que cada função sua faça uma única coisa. Então, tipo assim, se a função que quer somar, ela só soma. Mas se você quisesse fazer alguma outra coisa, sei lá, usar esse número para multiplicar, o recomendado seria que você criasse uma outra função para fazer essa outra tarefa. Nesse caso aqui, para essa aula é só o restante do material. Se você acha que eu falei muito rápido, se eu detalhei pouco, aqui no nosso material tem tudo isso aqui que eu falei. E é isso. Tem até esse antigo código fonte aqui que eu tinha usado, se vocês quiserem usar para brincar. E é isso. Qualquer coisa vocês podem deixar alguma dúvida aí no comentário ou mandar meu WhatsApp que está no final da página aqui. É isso. Valeu.